Olá! Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais essa live aqui da página. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre alguns assuntos muito interessantes e quem está participando lá do grupo Galera Saúde já sabe qual que é o tema que a gente vai aprender e vamos discutir hoje. Então nós vamos... Se você tem vontade, tem interesse em acompanhar todas as novidades, quando tem live, quando não tem, só fica lá, ligado no grupo Galera Saúde, tá? Já são mais de 300 pessoas que estão lá naquele grupo lá participando e sempre atento às novidades aqui da página, então não deixa para poder ficar sempre perdendo as lives, perguntando, o que aconteceu, teve live, não teve? Então, para você ficar sempre ligado, entra lá no grupo Galera Saúde. Como que faz para entrar? Link na bio no Instagram, botãozinho azul aqui do Facebook e no link da descrição do vídeo quando estiver assistindo pelo YouTube, tá bom? Em todas as plataformas tem como ir lá pro grupo Galera Saúde, certinho? Então vamos lá, o tema dessa live de hoje vai ser vitamina D, dores e todas as dúvidas envolvendo esse cenário da vitamina D, tá bom? Então vamos começar com esse assunto, espero que vocês gostem. Boa noite para todo mundo que está entrando e vamos aprender um pouquinho sobre isso, quando tomar, quando não tomar e como organizar tudo isso, tá bom? Dúvidas que tiverem, coloca aqui no comentário e aí eu vou respondendo todo mundo aí. Um grande abraço já desde então aí para minha mãe que entrou e para as alunas do curso Fim das Dores que também estão aí participando. Então Olga, Esmeralda, Olivia, Leni, Verena e as alunas da última turma que também agora recentemente tiveram excelentes resultados e só me deixa cada vez mais feliz com todo esse trabalho que tem sido feito aqui na página, tá bom? Então aí um abraço para Maria Ernestina, Rosa, Zenilde, Marilene e Maria Helena, as 5, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Dores no corpo, tem a ver com vitamina D? Pode ter, então vamos ficar atento quanto a isso. Mas o que é a vitamina D? A vitamina D ele é um composto bem pequenininho que se assemelha em termos de tamanho e de estrutura igual a todas as outras vitaminas que tem e os sais minerais. Por isso que ela não é tratada como se fosse um nutriente, igual acontece com carboidratos, proteínas, lipídios, que são moléculas maiores e que o nosso corpo tem que quebrar. As vitaminas e os sais minerais, elas são absorvidos dentro do nosso intestino, quando nós ingerimos elas, da forma natural. O corpo não tem que mexer em praticamente muita coisa. Ela está ali no composto, na comida, num vegetal, numa fruta, numa carne, alguma coisa, e aí a gente entra para o estômago, aí o estômago faz a digestão, termina de quebrar tudo, depois isso aí vai para a parte do intestino e o intestino começa a absorver. E na hora que o intestino absorve essa vitamina D, ela já vai para o sangue e já começa a ser usada se ela puder ser distribuída para algum local para poder gerar algum tipo de efeito, certo? Então isso é um ponto interessante, que ela não precisa passar por algum outro metabolismo. Ela está no alimento e é absorvida dessa forma. Só que no caso da vitamina D, ela tem algumas outras características, que é, nós absorvemos ela. Só que ela precisa ser ativada. Existem diversas formas. Mas para ela ter efeito no nosso corpo, ela precisa ser ativada. O que é algo ser ativado? É igual você ter uma lâmpada. Você tem uma lâmpada, ela serve para alguma coisa? Não, você tem que ativar essa lâmpada. Se você não ligá-la, não ativar essa lâmpada, ela não vai servir para nada. Vai servir como um objeto para você jogar em algum lugar, alguma coisa. Então ela não teria efeito e nem função nenhuma. Nós precisamos ativá-la. E como que é feita essa ativação da vitamina D? A ativação da vitamina D é feita pelo sol. Então o sol, quando atinge picos de radiação ultravioleta, essa radiação ultravioleta entra na nossa pele e ativa a vitamina D e transforma ela numa vitamina D ativa e funcionante. Então ela vai começar a funcionar e gerar os seus efeitos benéficos no nosso corpo a partir do momento em que isso acontecer. A partir do momento em que essa vitamina D for ativada.
E então, para isso, ela precisa de sol. É aí que vem toda aquela história sobre a vitamina D, de que você precisa tomar sol, tomar um banho de luz, hidratar de luz solar, para poder assim você ativar a vitamina. Não pode ficar só dentro de casa, nas lâmpadas, que isso não vai dar certo. Por quê? Por conta da vitamina D. Ela é uma molécula, um composto que a gente adquire por meio da alimentação, por meio de suplementação, só que ela precisa ser ativada. Então precisa-se do sol para isso. Né? Algumas que a gente faz reposição, a gente já repõe ela praticamente ativada. A indústria farmacêutica conseguiu grandes avanços nessa parte, na parte de suplementação. Só que mesmo assim ela não tem uma quantidade tão eficiente. Por isso que mesmo pessoas que fazem suplementação necessitam tomar um pouquinho de sol durante o dia, num período de picos. Eu vou orientar isso tudo agora durante a live, mas aí vamos organizando devagar o raciocínio para não ficar confuso para ninguém. Quem está acompanhando a live já pega a sua garrafinha de água, o seu copo de água e vamos acompanhar a live bebendo. Vamos nos hidratar. Tá. Então tem essa importância de tomarmos o sol para poder ter essa ativação da vitamina D. Como que ela é ativada? Primeiro ponto importante dessa ativação da vitamina D que precisa acontecer no nosso corpo. Precisa ser com radiação ultravioleta do sol. Não adianta ser de lâmpada, nem outro tipo de acessório luminoso. Mesmo que sejam lâmpadas muito fortes, não adianta. Tem que ser luz solar mesmo. E tem que ser em momentos de picos máximos de ultravioleta. E é aí que está o grande problema. Às vezes as pessoas tomam um pouquinho de sol, só que muito cedo ou no final do dia. E aí esse sol no final do dia não tem essa potência para poder transformar a vitamina D da pele. Por quê? Os raios solares, eles entram, por exemplo, tem aqui vamos supor que isso aqui seja o planeta Terra. O sol, ele entra muito lateral quando ele está no horizonte, nascendo. Ele precisa entrar de uma forma mais em pé, mais perpendicular à Terra, para poder conseguir ter força para bater na nossa pele e fazer a conversão. Por causa disso, o horário ideal de se tomar esse sol para ativar a vitamina D é das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, no horário máximo de pico que nós temos. Então é no momento das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Esse é o momento, essa é a hora ideal de se tomar sol por conta da vitamina D. Tomar sol em horários mais cedo vão necessitar de mais tempo, porque a luz entra mais fraca, ela entra meio de lado, então ela não consegue entrar com força na nossa pele. E não tem tanta energia, e aí por causa disso ela não ativa tão bem. Então tá, tem que ser mais tempo, mas mais tempo quanto? Qual que é o tempo ideal que eu preciso tomar de sol, de iluminação direta na nossa pele, para ter uma boa produção de vitamina D? Aí que tá. A hora certa de ter a quantidade, o tempo certo é 20 minutos. Então, se eu estou tomando luz solar nesse período aqui, das 10 às 3 horas da tarde, eu preciso ficar exposto ali à vitamina D por 20 minutos. Ali exposto ao sol, para esse sol bater, quebrar a vitamina D inativa, para ativá-la e ela começar a funcionar. E quando eu dosar a vitamina D no meu sangue, ela estar em níveis bons. Então eu preciso segurar o meu corpo ali no sol por 20 minutos. E isso eu estou falando de pessoas que têm peles mais claras. Quando eu tenho peles mais escuras, este tempo começa a aumentar. É exatamente por isso que as pessoas de peles mais escuras, as pessoas negras, elas tendem a ter níveis de vitamina D mais baixos. Porque a luz solar precisa ficar com um tempo maior incidente para poder atravessar a membrana, a camada de melanina, que é aquela membrana, é a camada que gera a tonalidade da pele, nada mais é do que isso, né? Uma tonalidade que fica mais escurecida por conta da melanina. E essa melanina acaba impedindo um pouco, é uma proteção para a pele por alguns, mas acaba protegendo demais para a vitamina D. As pessoas negras têm menos incidência de câncer de pele por causa disso. Mas para a vitamina D eles acabam tendo essa perda. Né? Então precisa de um tempo um pouco maior. E que tempo é esse? Por volta de 1 hora. Então é aí que está a situação. Eles
o público que tem a pele mais escura precisa de ter mais ou menos 1 hora dentro desse horário, enquanto os que têm a pele mais clara, 20 minutinhos já é suficiente. Pessoas com a tonalidade de pele mais intermediária, que aqui no Brasil é o mais comum, que é a população parda, essa população necessita de por volta ali de uns 30, 40 minutos de incidência de luz solar na pele para poder ter essa ativação. Então isso tudo a gente já consegue resumir em termos de tempo importante para poder ativar essa vitamina, certo? Mas eu não quero tomar nesse horário, tem risco, não quero correr o risco de ter um câncer de pele porque eu estou tomando muito sol nesse horário. Obviamente, se for nesses tempos mais reduzidos, o risco passa a ser muito baixo, né? Protege o olho, protege a cabeça, pode deixar só os membros, o braço, a perna expostos, que já serão suficientes. Às vezes levanta um pouco a camisa, deixa a barriga de fora. Se tiver uma área de corpo de mais ou menos uns 15%, então como é que eu sei mais ou menos 15% do meu corpo? 15% do seu corpo é mais ou menos os 2 braços, dá 9, e as 2 pernas dá 18. Então mais ou menos isso. Se você tiver com a roupa cavada e uma bermuda, um shortzinho bem curto, você já tem por volta ali de 18% do seu corpo exposto. Então já é suficiente, já é uma área suficiente. Bota um chapéu, bota um óculos escuro por conta dessa luminosidade mais intensa, e aí com isso a gente consegue então ter uma boa captação de vitamina D para o nosso corpo, certo? Então é por esse tempo. Mas eu não quero ficar exposta a esses horários mais de risco. Eu quero estar abaixo. O que eu faço? Então, se você quer tomar sol depois das 3 horas da tarde ou antes das 10 horas da manhã, você precisa só aumentar este tempo. Então, uma pessoa com a pele mais clara, em vez de 20, vai para 40. Uma pessoa de pele mais parda, em vez de 40, vai para 1 hora. Uma pessoa de pele mais escura, em vez de 1 hora, vai para 1h20, 1h30. Tá? Então é só aumentar esse tempo se for nos horários onde a incidência de luz solar é menor. Tudo bem? Beleza. Mas e se você falou, não quero ficar lá do lado de fora, tá meio frio, preciso tomar um pouquinho de sol, mas eu vou abrir a janela da minha casa, da minha sala, e vou botar uma cadeira, vou ficar no sofá, tomando sol atrás ali do vidro para poder ficar mais quentinho. Funciona? Não funciona. E aí que tá a grande situação. Você precisa de intensidade de luz solar. Essa intensidade de luz solar tem que chegar na pele. Se você botar uma barreira de vidro, toda essa intensidade de força da luz solar para poder fazer a ativação vai bater e vai ficar no vidro. E se isso acontecer, você vai estar tomando um sol que pode lesionar a pele por conta do horário e tudo mais, sem ter vitamina D ativa, porque a frequência que ativa ela não ultrapassa o vidro. Tá bom? Então não funciona. Realmente tem que ir para o lado de fora. Se o tempo estiver nublado, não vai ser dessa vez também que vai funcionar, porque aí também os raios de sol não vão chegar diretamente. Posso passar protetor solar? Vou ter que ficar um tempo maior ali no sol? Também não é recomendado. Protetor solar para tudo isso. É exatamente por conta de todas essas dificuldades que acontecem e esses riscos maiores por conta do sol, que em vez de ficar um tempo longo, exposto, cronometrado, ali tomando sol, naquele período, é interessante que você vai, sai, volta e vai tomando esse sol de pouquinho em pouquinho, de forma que acumulativamente durante aquele dia você teve a quantidade exigida. Então sai lá fora com os braços e as pernas expostas, dá uma voltinha, 5 minutinhos, volta. Depois faz mais 5 minutinhos, volta. E aí por conta disso, você vai somando 5, 10, 15, 20 até atingir a quantidade certa, tá bom? E isso tudo para a gente ter o nível certo. Vidro não adianta, protetor solar também não adianta para vitamina D. Por isso que os níveis da população tendem a ser mais baixos, porque é geralmente essas medidas que as pessoas acabam tendo para poder ter uma boa dosagem, uma boa exposição de vitamina D, mas acaba não funcionando. E sol diretamente acaba sendo agressivo no longo prazo. Então a gente sempre tem que dosar. Mas tá, eu preciso da vitamina D mesmo? Ela é importante mesmo para o meu corpo? A vitamina D ela é tão importante que ela tem mudado dessa definição de vitamina para a definição de hormônio.
ela tem sido tão estudada e tem apresentado tantos benefícios para a saúde do corpo que ela já não é mais considerada uma vitamina. Ela passou a ser considerada como um hormônio, o hormônio colecalciferol, né, que é o nome dela quando ela está ativada. E aí é por causa disso que tem tantos estudos trabalhando e usando a vitamina D, inclusive para poder fazer tratamentos e controle de algumas doenças mais sérias e de dores, né? Obviamente não é isso que vai resolver todos os seus problemas. Se você já é uma pessoa já há algum tempo, sabe que é uma coisa que eu relativamente critico aqui na página, que é você ficar querendo ter remedinhos, cápsulas que vão resolver todos os seus problemas. Porque não é isso que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a sua atitude e o seu comprometimento de fazer aquilo. Tivemos um cortezinho aqui, espero que todo mundo tenha voltado. Certo. Então, a vitamina D, ela pode ser utilizada sim para o benefício do nosso corpo e auxiliar neste combate, que é um combate diário, contínuo, constante, com a questão das dores no corpo para o público mais velho. Não são poucos os idosos que não passam por esse tipo de situação. Agora, quando a gente encontra algo que realmente é o nosso aliado para poder conseguir combater isso, nós temos que utilizar esses benefícios ao nosso favor, que é o caso da vitamina D. Então, se você puder fazer esse uso de sol, né, fazer esse banho solar, essa hidratação solar com a quantidade de tempo adequado, de uma forma saudável, sem se expor, de uma forma não agressiva para a sua pele, esse é o mais recomendado. Se isso não é possível, a gente vai fazer as reposições, porque são as reposições que vão, enfim, melhorar os nossos níveis sem nos colocar tanto em risco. A indústria farmacêutica, felizmente, tem avançado e evoluído muito. Mas a gente pode conseguir isso por meio de alguns alimentos. E aí é outra etapa que a gente vai falar e aprender um pouquinho aqui nessa live de hoje sobre a vitamina D, tá bom? Ela é considerada, então, tem sido começada a considerar como um hormônio pela sua importância para poder tratar tanto doenças quanto quadro de dores. Porque ela age diretamente tanto em construções de camadas de pele, camadas de ligamentos, de tendões. Ela faz parte ativa da construção dos ossos. Então é por isso que geralmente pessoas que já têm sinais de osteoporose fazem tanto uso de vitamina D junto com o cálcio, porque ela precisa, o nosso corpo exige a presença da vitamina D lá nos ossos para poder criar as camadas de proteção e deixá-los mais rígidos para diminuir as chances de fratura de um caso de uma osteoporose. Então é por isso que é tão recomendado fazer esses tipos de suplementações, ou tomar a luz solar, ou comer os alimentos ricos em vitamina D. Porque ela tem essa importância, né? Junto com isso, que mais nós podemos nos alimentar para ter a vitamina D e não ficar só com alimentos e só com tomando sol? Carnes é praticamente o campeão em níveis de vitamina D. Por quê? Porque assim como o nosso corpo usa a vitamina D para fazer músculos, ligamentos, tendões, os animais também utilizam eles. Então elas estão lá presentes. E por se tratar de uma vitamina, né, lipossolúvel, que solubiliza e que está no meio misturada com gordura, geralmente são as partes mais gordurosas que têm mais vitamina D. Aonde o campeão disparado são os peixes como o salmão. O salmão ele é tão rico em vitamina D que às vezes um pedacinho, uma postinha de 2 dedos de salmão tem mais vitamina D do que uma cápsula concentrada que a indústria consegue produzir. De tanto que o salmão é benéfico para isso. Aí nós temos o salmão, temos a cavala, que é de litoral, eu pessoalmente não conheço, não sei nem como é que é. Agora um outro que também tem e é importante é a sardinha. Então, sempre buscar em lugares, em porto, ou então em peixarias, esses tipos de alimentos, de peixes, que têm muita vitamina D, para poder incluir isso na sua alimentação. Certo? Esses são os campeões, os que mais têm vitamina D. E a sardinha não confundir com aquelas sardinhas enlatadas que vêm em conserva, que tem um monte de óleo. Não. É a sardinha em peixe, que você pega ali como se fosse um filé de sardinha, que geralmente em restaurantes japoneses tem. É um dos peixes que são servidos ali
em restaurantes japoneses, crus. Não precisa ser cru, pode fazê-lo ali cozido, frito, assado, da forma como você preferir. Não necessita que seja cru, né? Igual os japoneses fazem essa ingestão. Mas é um local de se encontrar. Às vezes você vai, compra ele, leva para casa e faz ele do jeito que você preferir. Ou então procura uma peixaria, um supermercado maior, aonde vai ter à disposição esses tipos de peixes para você incluir no seu alimento. Ah, não tenho dinheiro, é caro, não tenho condições de ir atrás desses alimentos. O que eu faço? Neste caso, use os alimentos de origem vegetal. Então, use os alimentos de origem animal que não são peixes, como, por exemplo, a carne de vaca, carne de frango, carne de porco. Todas elas também vão conter vitamina D. Obviamente, não é para você ficar comendo aquelas crostas de gordura da carne, porque aquilo ali também vai ter um outro contraponto por conta do colesterol, que também não é nada saudável. E a gente já viu em inúmeros vídeos aqui do canal a importância que tem controlar o colesterol para melhorar a qualidade de vida e melhorar as dores. Nível de colesterol alto, nível de diabetes alto, nível de pressão alta, tudo isso interfere negativamente no nosso corpo, na nossa saúde, nas nossas dores. Então não vai tentar cobrir um santo e desvestir o outro, né? Vender o almoço para comprar a janta. Cuidado com o abuso de gorduras. Não, tem que comer vitamina D. Aí vai comer a carne que tem mais gordura e fica comendo aquelas crostas. Aí o nível de colesterol aumenta e aí você vai ter outros tipos de consequências. Então, muita atenção nesse momento de fazer um bom balanceamento da sua alimentação, tá? Mas qualquer tipo de alimento de origem vegetal também é muito rico em vitamina D, tá? Mas os campeões são os peixes mesmo. E aí, não consigo, então, arrumar esses tipos de alimentos, não gosto de carne, não consigo comprar peixes, o que eu faço? Aí a gente vai para as suplementações. Lembrar que todo o excesso de qualquer vitamina no nosso corpo, dificilmente o nosso corpo estoca. Toda vitamina ela é usada ali no dia, depois o excesso o nosso corpo joga fora. Por isso, não faça ingestões muito grandes em um dia para poder ficar a semana toda sem ter. Não faça um banho de sol de 3 horas hoje para ficar depois a semana toda sem tomar. Não faça esses tipos de sobrecarga. Por quê? Você vai ter uma grande quantidade de vitamina D hoje, amanhã o seu corpo vai começar a jogar fora o excesso. E aí você vai acabar tendo perdido tudo isso e ter as lesões e os danos na pele por conta desse excesso de luminosidade solar, tá bom? Então, só uma atenção. Ó, Sueli, não gosto de comer peixe. Então não tem problema, vai para os outros tipos de alimentos de origens animais que também tem vitamina D. Se os níveis não estiverem adequados, que são acima de 30 no público idoso, abaixo dos 60 anos, entre 20 e 30 já é suficiente, tá? Então, 20 está adequado, o ideal seria acima de 30 para estar numa quantidade suficiente e interessante. Fez a dosagem da vitamina D3, que é o composto ativo, deu abaixo disso. Sol, comida e, se não for suficiente, aí a gente faz a suplementação. Dar preferência para suplementações em doses diárias ou doses mais altas, semanais, no máximo. Mensais, dificilmente a gente tem um bom aproveitamento. Tá? Muita atenção e muito cuidado com isso. Semanal ainda, esses que são elaborados, né, pela indústria farmacêutica, tem uma liberação mais lenta que o corpo ainda consegue de redistribuir ao longo da semana. Agora o ideal realmente seria fazer essa suplementação diária numa dosinha mais baixa para não ter sobrecarga de absolutamente nada. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, que já são muitos, e aí logo eu começo a responder as perguntas de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Este tempo deve ser diariamente de tomar sol? Sim, esse é o tempo diário para se tomar sol para ter a ativação da vitamina D. Pessoas de peles claras, 20 minutos por dia. Pessoas de pele parda, intermediária, 40 minutos por dia. Pessoas de pele escura, 1 hora por dia. Isso nos horários máximos de pico de sol, entre as 10 e as 3 horas da tarde. Quer tomar
fora desses horários de pico, para não ter tanta exposição, então aí você vai tomar 40 minutos pele clara, 1 hora pele parda, 1h20 peles mais escuras, tá bom? Obviamente que isso é mais ou menos uma média, não tem problema passar, nem que ser um pouquinho menos. E o ideal é a gente fazer essa dosagem no sangue para poder saber qual é o ideal, tá bom? Tomar vitamina D por tempo indeterminado? Então, se a reposição ou se for necessária a reposição. Se você está conseguindo fazer isso, de ativando, simplesmente tomando luz solar e alimentando com a vitamina D inativa por via dos peixes e carnes, então não precisa ser, às vezes, reposição indeterminada. Você repõe ali, atinge o ideal acima ali de 30, aí começa a tomar sol, começa com a alimentação, para poder ver se o seu corpo consegue manter dentro do limite adequado. Tá bom? Agora, não deu certo. Não adianta, eu tomo sol e a vitamina D não aumenta. Tô comendo salmão, sardinha, carne, não tá aumentando. Aí a suplementação é de forma contínua, principalmente com o avançar da idade. E principalmente para o público feminino, por conta da osteoporose, que também vai contribuir para manter a boa saúde do osso. E o osso não vai ficar tão rarefeito com tantos problemas. Doutor, o sol tem que bater na pele ou posso ficar de roupa no sol? Enilda, o sol tem que bater na pele, tá? Você tem que descobrir. Não precisa descobrir o corpo todo, ficar de biquíni, de maiô, calcinha sutiã, não. Coloca uma roupa mais leve, uma roupa de alcinha, alguma coisa mais tranquila, mais aberta, para expor pelo menos os braços e as pernas no sol. Fica ali com o sol batendo na pele por volta desse tempo. Tá bom? Agora, se você tomar sol com a roupa, também essa camadinha de tecido já segura. Mesmo que você sente que está queimando embaixo, está esquentando por conta da radiação de calor, o infravermelho, mas a radiação ultravioleta que impacta para poder fazer a ativação da vitamina D, não vai ultrapassar a camada da pele, a camada de tecido, e não vai chegar na pele. Então, não adiantaria tomar sol de roupa, tá? Tem que expor pelo menos 15% do seu corpo. Então, como é que é a regra dos 9? Cabeça tem 9%, braços, os dois juntos, tem 9%, peito e barriga tem 9%, costas tem 9% e as duas pernas tem 9%. Com isso dá quase 100%. Então essa é só a regra dos 9 para a gente ter uma noção. Então se você conseguir expor, por exemplo, os braços e a barriga, pode cobrir o resto. E aí às vezes você vai mudando, para você não tomar sol sempre nos mesmos lugares. Um dia você toma com as costas e os braços, outro dia você toma com as pernas e com a barriga, o outro dia você toma os braços e as pernas, um dia você toma cabeça e perna, e aí você vai intercalando sempre ali duas dessas regiões que eu falei que tem 9%, para poder ter pelo menos ali os 15% de exposição de pele para o sol estar batendo e fazer esse tipo de ativação, tá? O que causa a falta da vitamina D no organismo? Doença? Não. O que falta, a causa é a não ingestão da vitamina D inativa e a não ativação na pele. Por isso que os países que mais sofrem com isso são os países lá do extremo norte. Então, esse é um problema crônico de Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, norte da Rússia, norte do Canadá, porque Alasca. São países que têm muita pouca incidência de luz solar. Eu não falei que a luz solar tem que entrar. Às vezes, nesses países do norte, o sol nunca fica lá em cima. Ele sempre fica no horizonte. Tem períodos do ano em que é dia o dia todo. Tem sol o dia todo. Só que é um sol que fica só ali no horizonte. E aí, por causa disso, acaba que não tem ativação. Esse público é o pessoal que geralmente tem mais problemas de deficiência de vitamina D. Um outro público que também tem problemas é os países africanos por conta da melanina. A melanina impede essa ativação. Por mais que lá tenha muito sol, o sol bate na pele, a melanina segura o sol e aí é igual um tecido. Não ativa, precisa de mais tempo. Então, também é uma região que tem problemas com deficiência de vitamina D, tá? Não é nenhum tipo de doença, não é algo que a gente tem que investigar qual é a causa da minha deficiência de vitamina D. É alimento e sol.
Essas duas coisas conseguem suprir praticamente tudo, tá bom? Às vezes a gente sugere que não toma sol por riscos, principalmente quando já tem uma tendência para câncer de pele, começa já ter um monte de manchinhas na pele, manchas no rosto, já tirou um câncer de pele, um SEC, né, que é o carcinoma espinocelular, um CBC, que é o basocelular, que são nomes de câncer de peles mais benignos, mas que ainda assim a gente tem que tirar, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Eu não gosto de comer peixe, já tinha visto. Doses diárias por quanto tempo? Aí depende do nível. A gente tem que ficar fazendo a dosagem para ver se está tudo certo. Ó, o pessoal falando que tá com a dose aí de 44, 45. Essa é uma dose mais alta do que o normal. O normal é acima de 30. Então, significa que está num nível excelente, excepcional. Não é só manter desta forma. Alimentação mais ou menos do jeito que você está fazendo e tomando sol mais ou menos do jeito que você faz para conseguir manter estes níveis dessa forma. Me explica qual a relação das dores com a vitamina D. Ajuda a diminuir as dores? Sim, ajuda a diminuir as dores, tá bom? Essa situação da vitamina D é por conta da formação dos ligamentos, dos músculos, dos ossos. Quando o nosso corpo pega a vitamina D ativada, ele começa a rodar no corpo. E aí ela vai começar a fazer o seguinte, vamos lá, vamos começar a reparar aquilo que ainda está em construção, que está necessitando de um pouco mais de atenção. Um assunto que a gente fala muito aqui no canal, que são os reparos. Né, aquela analogia que eu falo com a casinha do interior, aquela analogia que eu falo quando você tem uma casa na beira do rio, que você visita uma vez por mês, uma vez no ano, e aí com isso acaba que você não tem tempo de fazer uma reforma adequada daquele local. O mesmo acontece com o seu corpo, quando você não dá atenção. Por exemplo, eu acordo, levanto, almoço, deito, e aí com isso o joelho começa a ter desgaste. Mas eu não estou fazendo nada com o meu joelho para estimular o reparo. Agora, quando eu começo a fazer os exercícios, começo a alongar, começo com atividade física, começo com exercícios, começo com os aeróbicos, o joelho começa a ter movimento. E aí o corpo lembra que aquele joelho precisa de um reparo. Na hora que precisa de reparo, ele fala, cadê o meu estoque de vitamina D? Porque eu necessito dela, porque ela é atualmente considerada um hormônio, porque ela ajuda em toda essa construção de estruturas íntegras. Então eu preciso ter uma pele íntegra, preciso ter um ligamento íntegro, preciso ter um músculo íntegro, preciso ter um osso íntegro, duro, resistente. E isso tudo é formado com a contribuição da vitamina D. Então na hora que eu vou precisar ter um reparo de uma cartilagem que está desgastada do joelho, uma articulação do ombro que está me dando dor, e eu comecei a exercitar o ombro, aquele local começa a chamar, cadê as minhas vitaminas D, que eu preciso delas agora, para poder fazer tipo um cimento, soldar ali os ligamentos, os tendões e os músculos. E aí essa vitamina D ativa que você conseguiu comendo um peixe, tomando um sol, comendo uma carne, um bife, tomando um sol, essa vitamina D ativada começa a circular, vai para aquela articulação, e aí com isso o que vai acontecer? Começa a fortalecer os seus ligamentos e eles começam a ficar mais blindados, protegidos do surgimento de um outro tipo de dor. Então, a vitamina D, na dose certa, acima de 30 para o público mais velho, para o público acima dos 60 anos, é o ideal necessário para a gente não ter riscos e problemas de dores no corpo por causa disso. Se eu começo a ter níveis mais baixos de vitamina D, eu já posso começar a ter dores em alguns lugares, porque a minha vitamina D não está no nível certo. Eu começo a tomar um solzinho, começo a suplementar, começo a comer um peixe ou uma carne, a vitamina D sobe, junto com todas as outras atividades que eu oriento aqui na página, junto com a aplicação dos 7 pilares, o nível de vitamina D começa a corrigir e o nível de dor vai começar a diminuir. Tá certo? Qual vitamina podemos tomar junto com a vitamina D3? Não tem uma vitamina para poder tomar junto e não tem necessidade, não. Essa é uma de que realmente tem uma importância de se
acompanhar a quantidade, porque ela tem essa importância de reparo, de construção, e ela é considerada um hormônio. Diferente de vitamina C, que também não tem tanta relação assim com imunidade, igual as pessoas falam. Não precisa ficar tomando vitamina D todos os dias por conta de imunidade. Não precisa ficar tomando vitamina B, complexo B, vitamina A, se você não tiver nenhum outro tipo de deficiência, alguma outra doença que exija isso. Certo? Agora, a vitamina D, por ser um hormônio, se ele estiver abaixo, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Tomar sol e alimentação rica em proteínas animais. Tá bom? Só tomar sol já vai aliviar as minhas dores? Não é só tomar sol que alivia as dores. A gente precisa sempre estar aplicando todos aqueles detalhes, daqueles pilares dos 7 pilares da dor, para assim você conseguir resolver e ajustar a questão dos níveis de dores no corpo. O seu nível de dor no corpo vai depender de como que está essas 7 estruturas, que a gente fala com muita frequência aqui na página. Os 3 amiguinhos, alongamentos, exercícios aeróbicos, uma boa alimentação rica em proteínas e fibras, uma boa hidratação, uma postura interessante, uma postura adequada, principalmente para poder dormir, e o controle das doenças crônicas, pressão alta, diabetes e colesterol. Então a gente precisa estar atuando em tudo isso. E aí a vitamina D entra como um outro apêndice. Tomar sol e deixar os níveis acima de 30 é um outro detalhezinho, aquele outro parafusinho que a gente vai conseguir apertar para poder colocar de vez o fim nessas dores no corpo que a gente tem, tá bom? Minha neta tá com problema no útero, o médico disse que a vitamina D tá muito baixa. Por isso, a vitamina D tem alguma lesão em algum outro tipo de órgão, possivelmente porque se a vitamina D está baixa, ela cria essa falta de rigidez, de integridade nas células. E aí pode ser que está com... Certo? Vamos lá. Minha vitamina D está em 18, tenho 65 anos. Então está num nível muito baixo. Nesses casos, extremamente recomendado começar com uma maior ingestão de carnes, peixes e tomar um sol nesses horários que eu estou falando, tá? Não precisa abusar e tomar sol demais, tentar repor e subir isso aí de uma forma muito acentuada, porque não vai ajudar. É interessante que vá fazendo isso com parcimônia, devagar, tá bom? Minha vitamina D 45, tá ótimo. Bom. A minha vitamina D está em 37. Peraí. Minha médica passou 5.000 unidades a tomar todos os dias, já que estamos no inverno e não temos sol. E aí isso é uma questão interessante. Ficar atento com a questão da luminosidade e a quantidade de sol irradiante nas regiões. Se a quantidade de sol não está suficiente, então a gente faz essa suplementação porque não está conseguindo ter uma boa ativação. O mesmo que acontece lá nas pessoas que residem nos países no norte. Então o pessoal aqui do sul do Brasil, em algumas regiões que estão mais nubladas, que está chovendo muito, aí precisa realmente fazer esse tipo de suplementação para poder atingir níveis adequados e com isso manter uma boa organização da sua saúde, tá bom? Tenho muitas dores nos pés, o que será? Isolda, eu tenho algumas lives aqui já no canal falando só na parte de dores nos pés, tá bom? Então, depois dá uma procurada aqui, só ir rolando a página aí pra baixo que tem dor no pé, fascite plantar, esporão, tendinite, gota, um monte de outras alteraçõezinhas que podem estar causando dor nos pés. Só oriento que você procura aí para baixo. Agora, dê uma atençãozinha maior na vitamina D, porque se ela estiver baixa, pode estar contribuindo para a dor. Não é ela que causa a dor, mas ela acaba ajudando essa dor a ficar num nível ainda mais intenso. Tá certo? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta com relação à vitamina D? Porque senão, a gente vai estar encerrando essa live nossa hoje por aqui. Tá? E aí, na semana que vem, se tudo der certo, eu vou trazer uma outra live com um conteúdo diferente, bem interessante, aqui pra gente estar discutindo, principalmente com relação a esse assunto das dores. O nosso objetivo aqui sempre é tentar pegar cada uma de vocês e acabar com as dores no corpo delas. Igual as alunas lá do curso Fim das Dores conseguiram acabar com as dores no corpo. Então, fique atento nas lições, nas dicas, nas orientações aqui da página e... quando houver uma nova turma,
eu não vou deixar de avisar aqui para todos vocês, para poder a gente estar sempre acompanhando juntos, tá bom? Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau, até na próxima live. E se você não quer perder e quer saber quando vai ter vídeos, sempre só ficar ligado lá no grupo Galera Saúde. Clica no botãozinho azul aqui do Facebook e entra lá no grupo. Ou no link na bio do Instagram, ou no link na descrição do vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau. Ah, perguntinha de última hora. Não como peixe e carne. O que frutas, legumes no lugar das carnes? No caso, Enilda, vitamina D é de origem animal. Então, nenhum tipo de vegetal vai suprir a demanda de vitamina D. Tá bom? Então, você precisa realmente de alguma coisa de origem animal ou tomar sol. Tá bom? Que aí alguns alimentos acabam dando uma suplementada. Alguns alimentos também têm um pouquinho de vitamina D residual. Ou então são enriquecidos, né? Como algum alimento que tem vitamina D enriquecido na sua fórmula. E aí, por causa disso, você acaba adquirindo sem ser por meio de alimentos. Agora, não quer nada de origem animal, quer só ir, é um vegetariano, um vegano, então sol. É isso. Alendronato de sódio é vitamina D? Não, também não. Alendronato é uma medicação. Alendronato não é vitamina D. Alendronato é uma medicação utilizada dentro para poder estimular a produção de moléculas de osso dentro dos ossos para poder fortalecer e fortificar, tá bom? Então, alendronato é para tratamento de osteoporose. Geralmente quem toma alendronato ou bisandronato ou outros onatos aí, que são os bifosfonados, medicamentos para tratar a osteoporose, fazem uso de vitamina D e cálcio juntos para ser a matéria-prima. O alendronato é como se fosse o pedreiro. A vitamina D e o cálcio é como se fosse a areia e o cimento. Então você precisa de todos eles. Um pedreiro sozinho